Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está falando de um tema diferente, mas um tema muito especial, que é ultramaratona. E uma ultramaratona aqui na nossa cidade, na nossa região, que é a Ultramaratona Caminhos de Caravaggio. Que inclusive já ganhei aqui até a minha camiseta, não vou correr, claro, mas enfim, né, vou lá esperar no dia. E estamos recebendo para falar dessa prova o Marialdo e o Alex. Muito obrigada por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje para esclarecer as nossas dúvidas, né? Obrigado nós pelo convite. Nós que agradecemos. Então, maratona já se pensa, né, numa longa distância. O que caracteriza uma ultramaratona? Maratona é 42 quilômetros, 195 metros. E a gente deixa... fala que a ultramaratona é acima dessa distância, né? 45, 50, 100. Então, toda distância que excede a maratona, que é os 42 quilômetros, 195 metros, se considera, então, uma ultramaratona. Entendi. Acima da ultramaratona. E quais são as ultramaratonas famosas ou as maiores do mundo, assim? Aqui no Brasil, existem poucas ainda, mas tem no mundo inteiro muitas provas famosas. A Badwater, que é uma prova que é no deserto dos Estados Unidos, no deserto da morte. Que é na Califórnia? No Vale da Morte, na Califórnia. Nós temos uma em São Paulo, que é a BR-135, que é de Brasil 135, que é uma prova de 217 quilômetros também. Tem uma outra na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, que é no gelo. Então são provas extremas, de 217 quilômetros ou 135 milhas. E existe também uma Copa do Mundo, meio que informal, de 135 milhas, onde nós queremos inserir a nossa prova. Então existe um circuito, assim, parece como uma Fórmula 1. Informal, assim, mas é que são as provas mais extremas, né? No gelo, na serra, no deserto. E você é educador físico, né? Preparador. Sim. E também ultramaratonista. Como é que o corpo precisa se adaptar a um desafio tão extremo? Como é que funciona esse preparo? São muitas coisas, são muitas variáveis, né? Então, desde que tu começa a correr 3 quilômetros, desde a caminhada, 3 quilômetros, 5 quilômetros, chega na maratona, tu precisa de um tempo para que teu corpo vá acostumando com maiores distâncias, né? Então, é muito volume de treino mesmo, então tem que treinar distância. Entre outras coisas, uma boa alimentação, musculação, toda a parte psicológica para tu ficar tanto tempo correndo. Acho que é bem importante, né? Essa preparação. Não é somente correr, né? E uma pessoa assim saudável, normal, um adulto jovem, quanto tempo do sedentarismo, né? Com um peso ok, e quanto tempo de uma preparação até chegar numa ultramaratona? Isso também é muito variável, vai depender muito de pessoa para pessoa, do tipo de treinamento, do tipo do sexo, da idade, do tipo de corpo, mas no mínimo 1 ano para fazer a primeira maratona e dessa maratona partir para provas maiores, não tão grandes quanto a nossa, mas ir fazendo, aumentando gradativa essa distância, né? Mas 2, 3 anos de provas longas tu já pode fazer uma prova dessa. Tá, e uma distância tão longa, né, que eu fiz há pouco tempo, né, os caminhos de Caravaggio fiz andando, né, demorei 5 dias e meio, que foi mais rápido do que a maioria das pessoas fazem 8, 10 dias, né, assim, foi extremamente cansativo, né, então, como é que, enfim, o início, né, uma prova dessa quilometragem, o corredor ele não vai correr os 200 quilômetros somente correr. Ele vai parar, se hidratar, se alimentar, pode até descansar 20, 30, 40 minutos. Em alguns... Então não dorme? Não é para dormir, mas poderia se quisesse. Se quisesse. Mas eu acho que o tempo de descansar, ou de até fechar o olho, dar uma descansada, ele pode melhora um pouco a performance dele, mas normalmente não se dorme. Não que seja uma regra, mas poderia dormir, mas não confortavelmente numa cama, talvez ali no próprio carro de apoio. Dar uma descansada mesmo. Descansar. Tá. E ultramaratona de Caravaggio, né? Essas são as do mundo, né? Então, como surgiu a ideia de trazer essa maratona aqui para a Serra Gaúcha, para os caminhos de Caravaggio? A gente vinha pensando, eu e o Marialdo, já em fazer uma prova de uma distância grande como essa, né?
E quando surgiu o Caminhos de Caravaggio, a gente já pensou diretamente em colocar dentro do caminho de Caravaggio para até agregar, né, e tentar juntar essa parte de Copa do Mundo, digamos assim, de ultramaratonas, porque as outras também, a outra que tem no Brasil aqui, que é a BR-135, ela faz parte do Caminho da Fé, que também é um caminho de peregrinação, e daí foi daí que surgiu a ideia. É esse? Isso aí. Tá, então essa Maratona dos Caminhos da Fé, a chegada dela é em Aparecida do Norte. Não. É em Paraisópolis, mas ela faz o mesmo caminho que chega em Aparecida. Entendi. Como tem também a UAI, que é uma prova muito famosa em Minas, que ela faz um looping, na verdade, ela sai de Passa Quatro, chega em Passa Quatro, é uma prova que faz o Caminho dos Anjos. Então, quando surgiu o Caminho de Caravaggio, a gente está aqui, é a nossa prova. Aqui é a prova que vai vir para o sul. Que é uma prova com um apelo religioso também. Sim. Tanto que queriam que a gente fizesse numa outra época, agora com a pandemia, a gente já, acho que um mês depois, a gente já adiou para a época de Caravaggio. Era então para sair em maio de 2020. Isso. E aí foi transferido então para maio de 2021. Exatamente, na festa de Caravaggio. Na festa de Caravaggio. Porque a gente achou que não teria sentido fazer fora da parte de comemoração da Santa, né? E como é que vai ser a estrutura? Assim, quantos atletas? Se tem uma ideia? Como é que vai ser a saída? Quanto tempo provavelmente eles vão demorar para concluir? Tá, então a largada ela ocorre em Canela, né? E eles têm 60 horas para chegar em Farroupilha, até 60 horas. Até 60 horas. Isso. No dia 20 de maio, né? 20 de maio, então sai de Canela. Isso, e eles têm até o sábado à noite para completar essa distância de 217 quilômetros. Tá. E ela funciona como tendo um ganhador ou o objetivo é concluir? Quem chegar primeiro ganha ou... Sem dúvida, vai ter uma premiação, né? Medalha para todo mundo, uma medalha até especial. Imagina. E o troféu para os primeiros... Os primeiros 5 colocados tem troféu, né? Mas também vai ter o atleta solo, vai ter dupla e quarteto, né? Que eles podem vir revezando esse caminho. Gostaria que você me explicasse bem essa questão das categorias. Todo atleta que se inscrever, tu falasse em quantas pessoas, a gente imagina que vão ter 300 pessoas, porque ainda estão abertas as inscrições, Sim. Entre solo, quarteto e dupla. Toda a equipe, mesmo que seja um atleta só, vai ter um carro de apoio, que vai trazer lá o seu motorista, o seu ajudante, também então, registrado. Então, esses 300 atletas, cada um vai ter um apoio? Isso, uma equipe. Entendi. E por isso, como a gente tem praticamente um atleta a cada estado, no mínimo, a gente acha que vai vir muita gente de fora do Rio Grande do Sul para prestigiar e já estão falando sobre fazer o caminho depois caminhando. Então, sim, para ser mais contemplativo, né? Bem importante isso. E nós, nesse caminho de 217 quilômetros, nós vamos colocar 5 pontos de apoio nosso da prova. Entendi. Então, além do carro de apoio, onde vai ter comida, água, um ajudante para fazer um curativo, uma massagem, nós também da prova vamos ter uns pontos de apoio, que são comunidades, né? Onde vai ter lá uma sopa, vai ter fruta, vai ter água, vai ter apoio, se quiser dormir, descansar um pouco também vai ter. Em média, esses apoios vai ser a cada 45, 50 quilômetros em média. E normalmente, cada atleta, ele leva o que é o apoio dele? O apoio dele é o motorista para levar o carro e alguém para caminhar ou correr com ele, que ele vai estar inscrito na prova também com um número, esse pacer que a gente chama, né, que é a pessoa que acompanha ele quando ele achar que deve. Essa pessoa não vai contar como atleta. Ele vai entrar no carro, descansar, daqui a pouco ele vem e ajuda o atleta. Tô cansado, tá à noite, tô caminhando, coisa e tal. Esse pacer desce e acompanha ele. Acompanha ele caminhando ou correndo. Isso, esse pacer vai ser quase um apoio moral, assim. Isso aí, para dar uma força e um motorista, dar uma ajudante. Entendi. Tá, então, e as categorias? É solo, né? Que é o solo, então ele começa sozinho. Só ele. Ele não entra mais no carro, ele vai sair de Canela e vai chegar em Caravaggio. 60 horas para fazer os 200 quilômetros. Vai ser 200 ou é 217. A gente teve que fazer algumas alterações no caminho para aumentar um pouquinho, para virar 135 milhas, naquela nossa intenção de ser próxima
parecido com aquelas provas que eu te falei. As provas de de outros longas lugares do distâncias. mundo. Tá. E aonde que foi feito esse aumento? Em que região? Agora é contigo, Alex. Deve ter sido complicado Nós também. estamos fazendo muitas vezes, por isso a gente falou de colocar a Porque, na verdade, o caminho, para quem não é dá daqui... 198, né? Não, o caminho de Farroupilha a Canela já é só perto de 100 quilômetros, né? Sim, se for pela estrada. Se for pela estrada. E aí, para fazer os caminhos de Caravaggio, já foi, enfim, para também privilegiar as vistas, os lugares exatamente. do interior, ele já foi aumentado. E vocês ainda, então, tiveram que aumentar um pouquinho Aumentar mais. um pouquinho mais. Mas também, além da intenção de aumentar a quilometragem, também por segurança. Tem muitos lugares que passar caminhando é uma coisa, né? Tu passa, por exemplo, na ponte de Vila Cristina, tu passa caminhando. Sim. E na corrida ali a gente vai tentar modificar algumas coisas para que o atleta tenha segurança, porque ele pode passar ali de madrugada, então depende do fluxo de carro, é perigoso, né? Ali na ponte de Vila Cristina, o atleta já está com mais de 100 quilômetros, né, Nossa. percorridos, então... Porque assim, o caminho, para quem não conhece, assim, ele tem muito. Altimetria que fala? Sim, Que é muita subida. 6 mil altimetros. 6 mil É muita quilômetros. ou tu tá subindo ou você tá descendo. Ou tá Exatamente. subindo ou tá descendo. É Está assim. assustando os corredores. Tô dando a real, ó, não é fácil. Outro sobe, outro desce, Outro sobe, planinho. outro desce. Não tem, um plano muito pouco. Pouquinho, né? Tá, então o solo que começa faz sozinho. Faz sozinho. E a dupla sai daqui a pouco a estratégia de equipe, ele entra no carro e entra o outro para a corrida. Vai e revezando. vai revezando, e o quarteto é a mesma coisa. Entendi. Tá. E aí esse dupla e quarteto, quarteto, solo, dupla e quarteto, essas Exato. três categorias. E aí, então, eles que definem, cada equipe Exato. define... Só que eles têm que estar juntos no mesmo carro de apoio o tempo inteiro. E como é que faz a fiscalização de tudo isso? Isso vai ser bem rígido. Uma das coisas que vai marcar bem a nossa prova é que nós vamos exigir que o regulamento seja cumprido À risca. à risca, né? Então nós vamos ter árbitros pelo caminho. Entendi. Árbitros com a camiseta especial, escrito árbitro. Nós não vamos deixar que pessoas de fora façam junto, 2 carros. O pacer, esse que vai acompanhar o atleta, tem que estar registrado, até porque tem o seguro atleta, o seguro do pacer. Então, algumas regras nós vamos exigir mesmo que seja cumprido. E qual é o valor da inscrição? Como é que funciona a inscrição para participar? A inscrição para o solo hoje ela é R$ 1.020, tá? Toda no nosso site, que é ultracaminhosdecaravaggio.com.br, o site. A dupla é 1.240 e o quarteto é 1.540 hoje, esses valores. E a premiação? Tem premiação para Em dinheiro, não. Não, dinheiro não, em é dinheiro só não. para... Isso. Todo atleta vai ganhar um kit, né? Com uma camiseta, com brindes, com... Que, na verdade, a maioria dos atletas tem patrocínio? Como é que funciona? Alguns têm. Muita gente consegue. Agora nós vamos fazer uma dessas provas no final do ano. A minha equipe vai fazer, que é a BR-135 em São Paulo. Nós temos 9 equipes e muitas delas já conseguiram patrocínio para alugar um carro, para hospedagem, para inscrição da prova. E como é que está sendo a parte prática, enfim, da organização? Quais estão sendo as dificuldades, as partes boas, as partes ruins? Como é que está sendo essa parte da organização? Eu faço a parte técnica da prova. Eu que registro o atleta, que falo diretamente com cada atleta que se inscreve. E o Alex, ele tem uma empresa que é a Meio de Eventos e ele fica responsável por toda a parte legal, né, Alex? Que é a inscrição, que é o contato do atleta com o site de inscrição, ir atrás dos patrocínios, eu ajudo ele em alguma coisa, mas mais é a empresa dele que faz. Que a gente está achando mais dificuldade, né? Porque é uma prova que demanda um valor alto, né? E com essa questão da pandemia aí tá meio difícil conseguir os patrocínios, mas a gente tá buscando. A gente trouxe do ano passado, deste ano no caso, né? A maior parte de todos os patrocinadores que a gente tinha continuaram conosco, mas ainda assim a gente precisa de mais patrocinadores para até maio. E quem estiver nos assistindo que tem interesse em apoiar ou em saber mais informações, como é que faz para encontrar pode vocês? nos contatar através do e-mail que tem no nosso site, né, que é ultracaminhosdecaravaggio.com.br, ou pelo Instagram, que é Ultracaminhos de Caravaggio, nosso Instagram, pode nos chamar por lá também.
E esse evento vocês planejaram para ele acontecer anualmente ou é o primeiro teste, enfim, mas a ideia é continuar. Sim, a ideia é continuar. Nós queremos que perdure como caminho. Um evento tradicional do ano. Sim, exatamente. Muitas pessoas vão falar, por que tu não fez outras categorias, 8, botar menos distância? Não, a gente quer fazer ela com uma ultramaratona mesmo. Então, por isso chegou no quarteto ali, a gente parou, porque mesmo o quarteto, ele vai ter que ficar no carro, ele vai fazer o caminho inteiro. Sim. Então a gente quer que todas as pessoas passem por esse caminho. E que essa prova perdure mais tempo. A gente sabe que esse ano, essa primeira vez, a gente não vai ter... A gente vai ter problemas financeiros com essa prova, porque por mais que a gente cobre a inscrição, tem outros custos enormes aí. Só esse ano todo que a gente perdeu de viagem, porque a gente faz reuniões em cada prefeitura, né? Município. E às vezes aí troca o secretário, tu vai lá fazer reunião de novo. Aí troca o pessoal do trânsito, tu vai lá de novo, e assim vai. E só para marcar o caminho que nós estamos indo, sei lá, 10 vezes a gente já foi e voltou a Canelo, dá 500 quilômetros. Né? Então a gente já teve muito custo e então a gente não vai nem cobrir esses custos. A gente quer que a prova seja uma referência em ultramaratona no Brasil. Já está sendo. E que bom! E tem equipe médica que acompanha? Como é que funciona? Porque penso que exige muito, né? Falando em custos, aí tem mais um alto. A gente vai ter uma ambulância com um médico, enfermeira, com técnico de enfermagem, que vai acompanhar os atletas durante todo o caminho também. Entendi. E você, Marialda, é um peregrino também, né? Já Sim. fizeste caminho de Santiago. Gostaria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência. Legal. Por isso, até o caminho de Santiago também nos ajudou a pensar esse caminho de Caravaggio para fazer a prova, né? Eu e minha esposa fizemos em 2015 e é muito legal. Foi uma experiência transformadora. 1.000 e poucos quilômetros caminhando. E também vocês fizeram mais quilometragem, né, do que normalmente as pessoas fazem por dia. Como a gente estava treinado, fazia prova, maratona, a gente fez mais de 40 quilômetros diariamente, né? Então a gente fez em 25 dias o caminho dias. normal. Normalmente é 30 e poucos, né? E depois fomos a Finisterre também, que é mais 100 e poucos quilômetros adiante, né, que é no mar. E aí, então, foi também pelo caminho de Santiago que... Quando a gente viu que tinha as flechinhas iguais a de Caravaggio, fechou tudo, né? Que o caminho de Caravaggio e o de Compostela são lugar de peregrinação, né? Então, sim. E botar uma prova ali, fechou tudo, aquilo que a gente queria. E então a sua esposa é ultramaratonista também. Na verdade, ela que é ultramaratonista, eu sou só o treinador. E aí, como é estar no bastidor, né? Estar acompanhando um atleta, né? Que é um alto nível, né? Como é essa experiência? Não é muito fácil, porque além de tu fazer o treinamento, acompanhar, tu também fica preocupado como marido, né? Tem a parte afetiva envolvida, exatamente. Né? Enfim, tem momentos que deve ver o sofrimento do outro ali, né? Porque... A gente passou alguns percalços aí. Ela fez a prova dos Estados Unidos, no Vale da Morte. E como foi essa experiência? Para te ter uma ideia, sai de 46 graus às 8 da noite, né? Nossa! E vai a 50, sai de que 60. cidade? Que lugar lá? É perto de Las Vegas, é o deserto do Vale da Morte. Que vai em direção a Los Angeles ou vai em direção a Los Angeles. Los Angeles. Que num certo ponto vai para o Monte Whitney, vai acabar chegando no lugar de neve. Nossa. Então tu sai com 50 graus de calor e vai acabar chegando em 25, 20 graus, onde tem as neves. E lá é também os 217 quilômetros e tem um tempo, como é que é? Mesma coisa. 60 horas. Nós estamos baseando o NCC, que é a nossa ultramaratona Caminho de Caravaggio, todas essas provas, com as regras tão rígidas quanto nos Estados Unidos, e a altimetria, com as dificuldades, tudo a gente está fazendo. E a maior dificuldade do atleta ou do preparador, o que é a maior dificuldade? Eu acho que normalmente alguém fala que é 50% físico e 50% mental. Eu já digo que é 90% mental. Uma prova de 200 km vai chegar num certo ponto da quilometragem que o teu físico já não aguenta mais, mesmo que tu já tenha treinado, mas a cabeça que vai comandar para te levar até o final. Então é mais difícil a parte mental do que física. E como é que faz treinamento?
reproduzindo isso em pequenas porções, né? Sim. A gente faz treino de 24 horas, faz treino de 12 horas, faz treino noturno. O treino físico, o corpo é mais fácil de tu adaptar, né? Mas a mente, né? É complicado. Eu acho que a pessoa que quer ser ultramaratona, ela já tem que saber disso, então ela já tem que vir se preparando. Muito. Querer muito, né? Não é só querer, né? Querer muito. Querer mesmo, porque às vezes querer é só falar, né? Porque também não é correr, né? Correr, já é correr muito, né? Às vezes as pessoas querem, mas elas não querem passar por aquele trabalho, por aquela dor, por aquele cansaço. Então tem que querer e entender que aquilo lá vai passar por dor, vai passar por sono, por cansaço. E como é que foi pra vocês a questão, né? Tava tudo organizado. Penso eu, porque imagina, a pandemia foi um mês antes, né, da prova, nem isso. Um mês, uns dias? Um mês antes. Foi março, 2 meses praticamente. Para mim foi mais fácil, não sei para os meus companheiros ali, que o pessoal estava mais preocupado, né? Tudo, né? E, enfim, todo um sonho, toda uma organização, como é que foi? É difícil porque tem toda a questão que os atletas já estavam preparados, né? 2 meses antes tu já tá pronto praticamente para a prova, né? E tu ter que cancelar é difícil eles entenderem, é difícil aceitar, tem toda uma parte financeira também envolvida, muita gente já tinha reservado hotéis, carros, passagem, tudo, e ter que voltar, tu ter que treinar para mais um ano, né? Um ano inteiro praticamente para voltar no ano que vem, né? Para quem ficou, e a maioria dos que estavam inscritos ficaram, um percentual de 10% desistiu da prova, né? Então tudo isso é difícil, mas... Mas pensei que esse percentual que desistiu, daqui a pouco vieram pessoas novas também. Sim, vieram e muitos voltaram, inclusive dos que desistiram, desses 10%, 5% voltou. Repensou e voltou. E aí, eles vão, porque o Caminho de Caravaggio tem o passaporte, né? Ele não, vai ter essa questão do carimbo, vai ter também... a gente ainda não lançou isso no nosso site, nem falamos para os nossos atletas inscritos, porque a gente está estudando ainda. A gente está estudando uma maneira de entregar para eles o passaporte carimbado. Eles não perder tempo. Eles não perderem tempo em parar nos trajetos e carimbar, né? Nós vamos homologar e eles vão receber. Porque na caminhada... me corrija, né, que você é o preparador. A gente não parar, a gente aprendeu isso fazendo, né, que a gente não podia parar muito tempo, porque quanto mais a gente parava, era mais difícil retomar. Exatamente. Penso que na corrida também isso ia atrapalhar a concentração daquele ritmo que tu tá, mesmo que tu tá caminhando ou esteja correndo, tu tá concentrado num ritmo e se tiver que desviar o caminho para lá carimbar, uma coisa totalmente fora do que é o que está fazendo, vai atrapalhar. Então a gente não quer que isso aconteça. Ele quer proporcionar que eles tenham o passaporte, mas também não quer que eles... E a gente vai ter certeza que eles vão fazer, porque a gente vai estar acompanhando. Então, se nós homologarmos e for carimbado, pra gente vai ser tranquilo. E quem quiser acompanhar isso, né, de alguma forma, né, porque é todo um percurso longo, né, na chegada, como é que vai ser essa parte? A chegada acho que vai ser a parte mais emocionante, né, vou dando um spoilerzinho aqui da chegada, que é lá no santuário, como é que se chama ali, na parte nova, a parte nova ali, vai ser muito legal, a gente vai deixar mais legal ainda ali para chegar. Vai ter um espaço para as pessoas. Para o corredor passar. A gente imagina eles chegando no meio da multidão, tu imagina num sábado de manhã vai ter 10 mil pessoas. Porque é quando começa a peregrinação, né? Vai ser no sábado. E mesmo nessas provas que eu citei, repetindo a data para ficar bem claro, é 20 sábado, de maio. 20 de maio. Nós esperamos que todos cheguem, a maioria chegue dia 20 de maio. Pode chegar até na sexta ou no domingo, mas 20 de maio vai chegar a maioria. Enfim, pensa-se que vai ter bastante gente, assim, vai ter bastante público. A gente já organizou lá a chegada, que vai ter gente esperando para separar o corredor do próprio público ali, então, e fazer com que o público entenda o que está acontecendo. Sim. Porque normalmente nessas provas que eu citei, o corredor sempre chega tem 10, 20 pessoas ali. Sim. No nosso caso, ele vai chegar com 10 mil pessoas. Imagina se o povo entender isso. Porque eu dei uma pesquisada, enfim, né, da ultramaratona, e eu vi que, na verdade, é uma prova muito solitária, né? Muito. E a chegada também é muito solitária, porque como chega um e depois uma hora depois, chega outro. Só a equipe mais do que espera. E essa tem esse diferencial, que daqui a pouco vai ter mais pessoas aguardando. Essa é a parte mais legal que a gente está aguardando, que é a chegada. Agradeço muito vocês terem vindo até Farroupilha, né, para nos... Farroupilha faz parte, né, da prova. Vai ser a chegada, né? É isso aí. Enfim, e já nos coloco, né, à disposição para o que vocês precisarem.
Muito obrigado. E aguardamos vocês Gostaria muito de conversar com o maratonista, né? Nos próximos... desenrolar, né? Nas próximas semanas. E muito obrigada. Obrigado nós. Um prazer. Obrigada a todos.